A denúncia de um esquema no atual governo Lula, maior do que Mensalão e Petrolão juntos, o projeto de lei para burocratizar, complicar e tributar aquilo que até então era tão simples, o hino nacional esculhambado em um evento do governo e uma série de falas absurdas de Lula, mas muito absurdas, tudo em um dia só. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Na tarde dessa segunda-feira, 4 de março, aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília, uma cerimônia para que Lula assinasse um projeto de lei para então ser encaminhado ao Congresso. Esse projeto de lei tratava da regulamentação, ou como eu prefiro chamar, da burocratização do trabalho de motoristas por aplicativos, como é o caso do Uber, por exemplo. É claro que esse projeto, que era uma das promessas de campanha de Lula, precisa ainda ser aprovado pelo Congresso, mas ele estabelece jornadas de trabalho, salário mínimo com reajuste anual, regras para a exclusão ou suspensão de trabalhadores, criação de sindicatos, obviamente, pois os sindicatos são a paixão do PT, e a cereja do bolo, contribuição previdenciária. Esse, inclusive, foi um dos maiores argumentos utilizados por Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, para falar sobre os direitos que os motoristas teriam a partir de agora. Eles poderão organizar os seus horários, mas eles têm direitos garantidos. O direito à previdência, a cobertura da previdência social. Queria agradecer meu amigo Lupe, que colaborou muito junto com toda a sua equipe da previdência. Meus agradecimentos. Agora, qualquer pessoa com o mínimo de senso crítico já ficaria se perguntando se as previdências privadas disponíveis hoje no mercado garantem uma aposentadoria muito melhor do que a da Previdência Social e com um custo mais baixo, e se os seguros de vida disponíveis hoje no mercado garantem uma segurança financeira maior em casos de invalidez ou doenças graves do que a Previdência Social e também com um custo mais baixo, por que é que esse governo, que diz tanto ser o defensor do povo, defende tanto essa contribuição previdenciária? Você já sabe a resposta, mas eu vou deixar que o próprio ministro do Trabalho se entregue. Queria chamar a atenção das fake news, que muita gente fala, mas será que o governo só quer arrecadar? E o Lupe sabe a dificuldade que tivemos para chegar no cálculo, a base de cálculo da contribuição da Previdência, dos trabalhadores e das empresas. Os trabalhadores vão contribuir na base de 7,5% do salário mínimo e as empresas 20%, para buscar dar sequência a um processo também de sustentabilidade da Previdência, porque interessa aos trabalhadores e à sociedade brasileira, à classe trabalhadora brasileira e ao governo brasileiro. Sustentabilidade da Previdência, quem diria, né? A lógica disso é muito simples, até mesmo uma criança entende. Quando você faz uma previdência privada, você programa um valor a ser depositado mensalmente, de acordo com o plano de previdência que você escolheu. Esse valor vai sendo gerenciado pelo banco, vai rendendo juros ao longo dos anos e lá no final do prazo, você resgata um valor muito bom, graças à magia dos juros compostos. Já na Previdência Social, você trabalha hoje, contribui obrigatoriamente com uma porcentagem que não foi escolhida por você, foi definida pelo governo, e esse valor é utilizado para pagar a aposentadoria das pessoas que são beneficiárias hoje. E também, é claro, para garantir o funcionamento da estrutura da Previdência. Ou seja, você trabalha hoje e paga a Previdência para que ela pague a aposentadoria dos outros, não a sua aposentadoria lá no futuro. E trabalhar hoje na esperança de que, quando chegar o momento de você se aposentar, haja ainda gente suficiente trabalhando no Brasil para sustentar a Previdência para que você receba a sua aposentadoria. Agora, deixa eu te contar um segredo. As previsões não são nada animadoras. Bom, o ministro aproveitou ainda de toda a sua ignorância para comprar uma briga gratuita com o iFood. Não adianta o iFood mandar recado, e olha que manda recado, viu, presidente? Mas manda recado. Encontra um ministro, uma ministra, encontra gente do governo, amigos do governo, e manda recado. Nós queremos conversar. E o interessante é que o governo faz um evento para apresentar um projeto de lei que vai praticamente inviabilizar o funcionamento dessas plataformas no Brasil, e nesse mesmo evento cita o número de famílias que hoje dependem dessa renda. Famílias que muito provavelmente com esse projeto de lei não terão mais essa renda. Atualmente, a atividade intermediada por plataformas digitais proporciona renda para mais de 1.600.000 famílias em todo o Brasil. Agora, nada nesse evento supera a hipocrisia de Lula nessa fala. No Brasil a gente tem uma cultura que não é culpa de ninguém, é uma coisa histórica. Toda vez que a gente tem que pagar imposto de uma propriedade nossa, a gente acha que o imposto é muito, a gente fala, eu tenho uma casinha, por que eu pago tanto imposto? Eu tenho um apartamentozinho, por que eu pago tanto imposto? Então, na hora de pagar, é tudo pequenininho, uma casinha pobrezinha, sabe?
Quando você quer vender, é um apartamentozão, é uma casona, ou seja... Mas é muita hipocrisia uma coisa dessa ser dita justo pelo senhor, seu Lula. Justo o senhor que na lista de bens declarados ao TSE em 2022, e esses dados são públicos, consta um apartamento com o valor declarado de R$19 mil. Por que será, né, seu Lula? Eu tenho um apartamentozinho. Mas esse não é o único. No final da lista tem mais um apartamento de R$19 mil. E não é só isso não, ainda tem mais um terreno de R$2.700. Já que o senhor se sente tão confortável, seu Lula, para criticar essa cultura que os brasileiros têm de reclamar dos impostos, imagine então que o valor declarado desses seus imóveis seja o valor real deles. Nesse caso, se algum dia o senhor resolver colocar algum deles para venda, me avisa, porque nesse valor aí eu compro na hora. Mas esse evento aí não foi o único do dia com falas completamente absurdas de Lula. À noite, ele participou da cerimônia de abertura da Conferência Nacional de Cultura. No início desse evento, como já é tradicional, o hino nacional foi executado. Só que dessa vez chamaram Fafá de Belém para interpretá-lo. Fafá de Belém, que é lulista de carteirinha, e logo no início da sua apresentação já deu sinais do que estava por vir. Ouviram de Ipiranga as margens plácidas. Mas não se preocupe, porque depois piorou, e piorou muito. Eu não sei no que ela estava se baseando para cantar, mas na melodia do hino não era. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha tua grandeza, terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil. E mais adiante ainda, o desrespeito ao hino nacional chegou a um ponto tão crítico que ela simplesmente saiu dali do local, foi caminhando até a Lula como se estivesse em um show e virou nisso aí. Mas segues da justiça clava forte, primeiro filho teu, não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte. Adorada, adorada. A parte engraçada de tudo isso, pelo menos, foi o vácuo que Margarete Menezes, a ministra da Cultura, ficou achando que a conversa era com ela. Não foge a O evento, em seguida, contou com várias apresentações e discursos, e em um deles, a moça, assim que acabou a sua fala, precisava ir até Lula para tirar uma foto com ele e com a ministra da Cultura. Só que antes disso, ela resolveu cumprimentar praticamente todo mundo que estava ali em cima do palco. Lula, já sem paciência, mostrou toda a delicadeza com a qual ele trata uma mulher. Viva a Conferência Nacional de Cultura! E no discurso de Lula, adivinha? O seu ódio por Bolsonaro sendo espalhado pela plateia. Não sei se vocês repararam que teve um ato no domingo passado. Aquele ato, o que era? Aquele ato é de um cidadão que sabe que fez caca, que sabe que fez uma burrice, que sabe que tentou dar um golpe, e que sabe que ele vai para a justiça, e que sabe que ele vai ser julgado, e se ele for julgado, ele pode ser preso, e ele está tentando escapar. Ainda nessa destilação de ódio, Lula, como já virou tradição, deixou escapar uma das suas velhas estratégias. E se a gente não falar isso todo dia pro povo, eles falam ao contrário. Da gente todo dia não conversar, e nós temos que saber quantas vezes a gente tapa a boca para dizer deles o que eles dizem da gente. E nós temos que saber quantas vezes a gente tapa a boca para dizer deles o que eles dizem da gente. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Parece que eu já vi isso em algum lugar. E o Lula, que nesse mandato vende tanto a imagem de ser o promotor da paz, de que quer que as famílias se unam novamente, que diz que quer pacificar o Brasil, convocou seus militantes para a batalha. Não dá para deixar quieto. Sabe o que eu acho? É que muitas vezes um cachorro louco, sozinho,
faz mais barulho do que uma matilha de muitos e muitos cachorros. Porque muitas vezes a gente fica em silêncio. Muitas vezes a gente acha que a gente não pode se mexer. Não, não vamos retrucar, não vamos falar, deixa para lá, deixa para lá. E não dá para deixar para lá, porque o que está acontecendo no mundo é uma verdadeira guerra. E um pouco mais tarde, ele conseguiu ser mais hipócrita ainda. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu nem deveria dizer. Nem deveria dizer, mas eu vou dizer. Nesse país, alguns setores da sociedade não sabem pedir desculpas. Desculpas é um gesto muito nobre. Só tem coragem de pedir desculpa quem tem grandeza. Não, você não ouviu errado, não. Essas palavras saíram da boca suja do mesmo elemento que comparou o atual conflito em Gaza ao Holocausto. E mesmo após ser criticado pelo mundo todo e até mesmo por aliados aqui no Brasil, se recusa a pedir desculpas. Ele já inventou que as pessoas não tinham ouvido a fala dele, e sim baseado suas críticas na interpretação do primeiro-ministro de Israel sobre ela. Ele já falou que ele não usou a palavra Holocausto, mas desculpas? Não, desculpa é uma palavra que não existe no vocabulário dele. Bom, para finalizar o vídeo, Ciro Gomes concedeu uma entrevista exclusiva e ao vivo à CNN. E nessa entrevista, ele fez essa denúncia aqui. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada. E tudo isso você já lembra muito bem, né? Eu já mostrei várias vezes aqui no canal as narrativas usadas por Lula desde o início do seu mandato de que ele teria assumido um país quebrado. Pois bem, veja só. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos. Poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. E Ciro Gomes ainda fez questão de dimensionar o problema. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Imediatamente o repórter tentou mudar de assunto, mas o Ciro não deixou. Governador, conversando no Palácio do Planalto... Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora porque vocês estão me dando a oportunidade. Se eu tiver provas, pode mandar. Pois dá, manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? E ele até mostrou o caminho para que os próprios jornalistas levantassem informação. Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. E mais uma vez o repórter tentou mudar de assunto. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. Meu amigo, uma denúncia dessas, nessa altura do campeonato, faz o circo pegar fogo. E eu, vendo essa história, só jogo ainda mais gasolina. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.